Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje, quinta-feira, dia 21 de novembro. Hoje nós comemoramos o dia de Nossa Senhora da Saúde. Então, um pouquinho da história de Nossa Senhora da Saúde, a origem, de sua devoção. Ela teve início registrado na Idade Média, durante o tempo da peste negra, ou peste bubônica, que aconteceu na Europa, e em 1599 caiu uma epidemia de peste sobre a população de Sacavém, em Portugal, com tamanho impacto. Ao abrirem a primeira vala, os coveiros se depararam com uma imagem de Nossa Senhora. E aconteceu, então, uma procissão em honra a ela, em honra à Virgem Maria. E, no final desta procissão, a pandemia ou a epidemia acabou. E eles, então, deram o nome de Nossa Senhora da Saúde. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. E assim como ela intercedeu pelo fim daquela epidemia, nos nossos tempos também nós vivemos o tempo da pandemia do coronavírus, que tantas vidas foram ceifadas, e se não fosse a intercessão de Nossa Senhora, certamente muito mais pessoas teriam morrido. E hoje, então, irmãos, nós vamos ouvir o Evangelho que está em Mateus, no capítulo 12, versículos 46 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos, e esperavam do lado de fora a ocasião de lhes falar. Disse-lhe alguém a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, quando nós falamos em mãe, falamos em pai, falamos em irmão, irmã, nós, então, estamos falando de uma família. Juntamente, com o pai, a mãe e os irmãos aí, as irmãs, formam então uma família. E ao declarar que todo aquele que faz a vontade de Deus é sua família, aqui Jesus está falando. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus, e apontou para aqueles que estavam ali, que o seguiam. Jesus, com essas palavras, ele não estava renegando, nem estava renunciando à sua família de carne, que era Maria, José e etc. Mas como filho mais velho, ele continuou a cuidar do bem-estar de sua mãe. Isto é comprovado quando, ao dar a sua vida na cruz, ele passou essa responsabilidade ao discípulo amado, a João. Então, muitas pessoas, irmãos, elas querem interpretar esse texto que nós estamos refletindo hoje, que a igreja nos apresenta para celebrarmos esse dia. Muitas pessoas querem fazer o quê? Elas não aceitam estudar as entrelinhas do texto que está contido aqui nessa palavra.
querem interpretar esse texto ao pé da letra, do jeito que está escrito. Então, a gente olhando assim, parece que Jesus ele desprezou sua mãe. Ou então, também aparenta que Maria teve outros filhos, porque está falando, né, sua mãe e seus irmãos. E isso porque eles não aceitam a tradição da igreja, não aceitam a ortodoxia do magistério da igreja, né? Para eles, só o que está escrito na Bíblia é que é verdadeiro. Sim, tudo que está escrito na Bíblia é verdadeiro, mas entre essas linhas que estão escritas, muita coisa aconteceu e que não tem os pormenores aqui descritos. Então, quando vemos um texto como esse, em que os discípulos dizem para Jesus: tua mãe, teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus responde: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de meu Pai. E aponta e diz: são aqueles que fazem a vontade de meu Deus. E as pessoas, então, que me referi atrás aqui, encontram aí vários argumentos irreais para responder, questionar, confundir aqueles mais desinformados da nossa igreja. Primeiro, Maria teve mais filhos, e aí já colocam em questionamento a Imaculada Conceição e a sempre virgindade de Maria. Segundo, Maria seria como qualquer outra mulher, que ela cumpriu a sua missão de trazer Jesus ao mundo como se fosse uma barriga de aluguel, não é mesmo? E terceiro, Jesus não reconhecia Maria com a importância de ser a mãe de um filho Deus, como se a desprezasse. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, quando fala-se em mãe, sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem falar-te, Jesus disse, então, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Esta palavra, irmãos, no tempo de Jesus, na tradução do hebraico e do grego, a palavra irmão pode também significar outros graus de parentesco, como tio, como avô, como primo. Tudo isso pode ser traduzido da palavra irmãos, que está em hebraico. Então, no grego, adelphos significa filho, mas é usado aqui também como se fosse irmãos. No hebraico, H-A, acentuado, e aramaico, A-H-A, que significa irmão e irmã do mesmo pai e não da mesma mãe, né? Então, irmão por parte de pai, não é? Podem ser chamados de irmão. Sobrinhos, primos, primas, primos de segundo grau e parentes em geral, todos esses podem ser chamados de irmãos. E até no português, se nós buscarmos lá o significado, né, de irmãos, no dicionário vai falar, além daqueles que nascem do mesmo pai e da mesma mãe, e também pessoas a quem alguém se liga para um fim comum, ou ajuda mútua, ou a quem se considera unido por um sentimento de fraternidade universal. Dentro da igreja, nós temos o hábito, né, o bom hábito de chamar as pessoas
que congregam conosco de irmão. Tanto que nas missas, nas celebrações, irmãos e irmãs, nos nossos grupos de oração, aqueles que são unidos numa fraternidade se chamam de irmãos. Aqueles que têm a mesma afinidade em realizar algum trabalho se chamam de irmãos. Então, quando a gente ouve este evangelho, nós vamos entender que quem estava ali com a mãe de Jesus eram os seus discípulos, eram aqueles que caminhavam com ele, eram aqueles que tinham também o objetivo de anunciar a boa nova, que tinham o objetivo de serem salvos. Esses eram os irmãos do Senhor. Se nós virmos em Mateus 13:55, lá estão nomeados como irmãos de Jesus Tiago e também Judas Tadeu, né? E quem são os pais de Tiago e de Judas? Judas Tadeu era filho de Cleofas, aquele Cleofas, né, lá na caminhada de Emaús. Tiago, então, Judas Tadeu era filho de Cleofas e Maria. Maria de Cleofas. Maria, irmã da Virgem Maria. Olha, tem tantas Marias, né? E tinha Marias que eram irmãs. Não sei se outro dia vocês viram no Fantástico, tinham, acho que era 12, não foi no Fantástico, foi numa reportagem da TV local, né? Falava sobre uma família lá em Linhares que tinha 12 franciscos. Todos os 12 homens começavam com Francisco. Pensa que confusão, né? E aqui, então, na palavra, fala que era Maria de Cleofas, irmã de Maria, da Virgem Maria. Então, por isso, essa confusão, é preciso a gente ler um pouco para poder compreender. E em Mateus 27:56, veja bem, entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Viu? Então, entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então eram essas Marias, só aqui estão citadas duas, e não está citada aqui a mãe do Senhor. Então, irmãos, nós não podemos confundir. Levemos em diante a nossa fé, o nosso amor e também a nossa doutrina. Maria só teve um filho, Jesus Cristo. Não teve mais outros filhos. Concebeu Jesus na virgindade e ela foi virgem mesmo depois do parto. Ela teve a sua imaculada conceição, não é? Proclamada pela igreja. E é nisso que nós acreditamos. Que o Senhor nos abençoe, que Nossa Senhora da Saúde nos abençoe, que Nossa Senhora das Graças, que a mesma Nossa Senhora para todos os títulos, ela possa estar junto conosco. Deus abençoe a todos vocês. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós e digamos juntos: Virgem Puríssima, que sois a saúde dos enfermos, o refúgio dos pecadores, a consoladora dos aflitos e a despenseira de todas as graças da minha fraqueza e no meu desânimo. Apelo hoje para os tesouros da vossa misericórdia e bondade e atrevo-me a chamar-vos pelo doce nome de mãe. Sim, ó Mãe, atendei-me em minha enfermidade. Dai-me a saúde do corpo para que possa cumprir os meus deveres com ânimo e alegria, e com a mesma disposição sirva o vosso Filho Jesus, e agradeça a vós, saúde dos enfermos. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?
A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria.